Graça e paz, amados. Aqui quem vos fala é o pastor Thiago Lima. Eu quero pedir um favor para você. Você que está acompanhando o canal, você que está ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra dia após dia. Eu peço a você que entre no canal, se inscreva, deixe o teu like lá e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Eu vou deixar mais uma vez uma palavra no teu coração, mas não perde tempo. Entra lá no canal, se inscreve e deixe o seu like. Vou deixar uma palavra aqui para a tua vida, ficando carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1 e o verso de número 6. Onde Paulo vai ser categórico em dizer: não há outro evangelho. Ele diz assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. E que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Pedro, na sua carta, segunda carta, no capítulo de número 2, vai advertir que surgiriam falsos profetas. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, o verso 1 diz assim: que surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres, e estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Paulo ele vai ser bem categórico quando ele analisa essa carta aos Gálatas. A preocupação de Paulo era com o desvio premeditado da fé cristã, a heresia, né? É o desvio total da fé cristã, onde um elemento ele começa a distorcer aquilo que foi pregado, ele começa a mudar a sua forma de pensar. E se nós formos analisar a nossa volta, não está muito diferente. De uns 5 anos para cá, de uns 8 anos para cá, para ser bem específico, o evangelho foi remodulado em algumas igrejas, em alguns ambientes que pseudos dizem ser evangélicos, onde a prioridade não é mais a palavra, a prioridade é o ajuntamento de pessoas. Paulo ele está advertindo acerca do afastamento, acerca do evangelho que está sendo pregado, que está sendo deflagrado de forma errada, com o pensamento errado, com o intuito errado, de forma a perverter aqueles que ouvem. Pedro, ele vai ser bem mais claro do que Paulo, ele vai dar nome a quem vai perverter. Ele diz: olha, surgirão falsos profetas, surgirão falsos mestres, e esses perverterão o caminho da verdade. Interessante que Pedro, quando ele cita que surgirão, ele vai dizer que surgirão e perverterão secretamente, introduzirão secretamente, ou seja, eles usarão a Bíblia como exemplo. Nós vamos em muitos cultos, muitas liturgias ouvida, e se pararmos para prestar a devida atenção, vamos entender que está sendo pregado misticismo, está sendo pregado judaísmo,
está sendo pregado física, está sendo pregado química, só não está sendo pregado o Evangelho. A falta do Evangelho, estão retirando o Evangelho da igreja porque eles sabem que o Evangelho é que liberta, o Evangelho é que transforma, o Evangelho é que muda. Então, retirando o Evangelho secretamente, introduzindo extrabíblicos, entenda que eu não sou contra o extrabíblico, mas o extrabíblico é para o seu conhecimento, para abranger o seu conhecimento pessoal. Estudei teologia, fiz o curso de teologia, formação pastoral. Eu estudei teologia, mas nem tudo que se aprende na teologia ou se aprende nas academias, nos seminários, deve ser deflagrado no altar. Tem gente pregando os apócrifos em cima do altar. Tem gente pregando cabala em cima do altar. Tem gente pregando misticismos, coisas que não estão no meio do convívio evangélico. Aí me fizeram uma pergunta outro dia: mas pastor, eu não posso aplicar o meu conhecimento na mensagem? Não, você tem que aplicar o que a mensagem está dizendo. Prega a Bíblia. Se o texto está dizendo que o profeta estava no ventre de um grande peixe, não é da baleia, é de um grande peixe. Eu não tenho que acrescentar o meu conhecimento ao que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que tem que acrescentar o conhecimento dela à minha vida, para que isso se torne bom, perfeito e agradável. Então entenda uma coisa: o problema dessa geração é que essa geração ela lê pouco, mas quer aplicar muito conhecimento. E esse conhecimento é o que Paulo alerta, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A respeito de que Paulo está falando sobre isso? Paulo está dizendo que a letra não é essa letra, a Bíblia, não é Bíblia. A letra que mata é os extrabíblicos, é os livros apócrifos, é os livros que não têm de discussão bíblica, de discussão teológica, não traz nenhum proveito para o nosso crescimento espiritual, mas sim para o conhecimento pessoal. A partir do momento em que eu não aplico aquilo que eu conheço como extra-bíblico na vida de outras pessoas, eu estou seguindo o evangelho genuíno. Ah, mas eu descobri que Bartimeu era filho de Timeu e Timeu era um general do exército. Não está escrito isso na Bíblia. Não está. A Bíblia diz que Bartimeu estava na beira do caminho, Jesus passou, ele clamou o nome de Jesus e Jesus deu vista àquele homem. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver, tornar a ver. Então, viu. A aplicação bíblica, ela não tem que ser sofisticada. Ela tem que ser aplicada de forma que as pessoas entendam. Então, compreenda uma coisa. Não é o beneplácitos, não é as palavras difíceis que vão fazer uma mensagem ser poderosa, mas sim a essência que você carrega e a graça de Deus sobre a tua vida. Não se afaste do verdadeiro evangelho. Não queira descobrir a roda, porque a roda já existe. Assim diz o pastor Elcio de Assis. É um homem que eu gosto de ouvir, e ele diz isso: não queira descobrir a pólvora, porque a pólvora já foi descoberta. Além do mais, o que nós somos depende do que o Espírito Santo quer agir. Nosso conhecimento pessoal para Deus não importa, mas o nosso conhecimento a respeito de Deus é o que nos faz ser diferente dos demais. Então lá vai um conselho para essa geração nova de pregadores: pregue Bíblia, pregue a palavra,
esqueça os extrabíblicos quando assumir um altar, porque a igreja vai até o templo, os irmãos vão até o templo para ouvir o que é bíblico, não o que é extrabíblico. Então, em nome de Jesus, não fuja do Evangelho. Não seja como um desses falsos profetas, nem falsos mestres, que introduzirão secretamente doutrinas de perdição. Quando fujo do que é bíblico, eu me torno um falso profeta, para falar bem no termo bem claro. Quando eu fujo do bíblico, eu me torno um falso profeta, um falso mestre. E se perceber, a decadência espiritual nos últimos tempos tem sido tão grande que tem gente que não acredita mais na evidência do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Isso é triste, porque os heróis na fé, os profetas, Jesus deixou um legado tão lindo para nós e nós devíamos manter, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, não é o extrabíblico. Então, em nome de Jesus, pregue o que é bíblico, viva o que é bíblico e aplique o que é bíblico na vida das pessoas. Você vai ver as coisas mudando e o sobrenatural acontecendo. Graça e paz, fique com essa palavra. Mais uma vez, curta o nosso canal, né? Se inscreve lá, deixa o teu like, abençoe a nossa vida e nos ajude a divulgar a palavra genuína. Que Deus abençoe.